Pessoal, estou aqui na inauguração do podcast que, na ponta da língua, que eu tenho a honra de estar recebendo o meu amigo pastor Josimar Fonseca para um bate-papo, né? Um bate-papo onde nós vamos falar um pouquinho da cidade, falar da religião, né? Que está muito, eu acho que está muito em falta nas famílias, para a gente poder levar informação para o nosso público, para a nossa cidade. Um abraço a todos e vem com a gente, assista nas redes sociais para poder as pessoas estar se informando um pouquinho mais das nossas questões da cidade e do meu amigo, conhecer meu amigo. Quem não conhece, porque é uma celebridade. Quem não conhece, vai conhecer agora, Josimar Fonseca. Privilégio, Salvete. Obrigado por, nessa primeira rodada, né, você já me presentear com essa entrevista, essa comunhão, esse bate-papo. Estou feliz de falar com a nossa cidade. Feliz de ser campineiro, nato, nascido aqui, criado, casado, com os filhos aqui na cidade. Não só amo a nossa cidade, mas tenho certeza que Deus tem coisas lindas para o nosso povo campineiro, a nossa região, né? Josimar, você sabe que a gente ama a nossa cidade. Como você falou, nós somos nascidos em Campinas, somos da Gema. Meu pai teve o nome dele nessa cidade, não só como empresário, mas como pessoa respeitada, né? Já se foi, mas uma pessoa que sempre foi respeitada na cidade. E tem um tio que foi político. Meu pai não gostava de política. Uau. É uma coisa interessante. E meu tio era fanático na política, tanto é que foi vereador nessa cidade, ajudou a construir um pouquinho dessa cidade. E meu pai era empresário. Ele sempre me passava que eu tinha que estudar e ser empresário. E eu acabei sendo picado pela abelhinha da política, né? Porque a gente sabe que na política a gente pode ajudar as pessoas. É por isso que eu fiz questão de abrir essa rodada, né, com você, porque eu sei o tanto que você faz para essa cidade e para as pessoas. O quanto você é amado por muitas pessoas, porque a gente, queira ou não queira, as pessoas muitas vezes precisam de uma palavra, né? As pessoas precisam, muitas vezes, falar, precisa de material, precisa de algumas coisas financeiras. Não, muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de que você transmita um sentimento, e você faz isso muito bem, Josimar. Eu tenho por você um respeito muito grande, uma amizade. A gente se conheceu, e eu fazendo política, e eu sempre respeitei essa amizade, independentemente da política, porque a gente sabe que o mundo gira, mas as pessoas, as amizades e a convivência das famílias se ficam, né? E eu tenho, como você falou, eu tenho uma filha de 10 anos, tenho um filho já de 29 que toca a empresa, e a minha filha de 10 anos, eu vejo que ela se espelha muito em mim, né? Meu filho não, meu filho já é mais solto, vai empresa mesmo, é o que meu pai queria, né? E a minha filha não, minha filha já quer ser política. E eu fico preocupado com essas crianças, porque as crianças, elas espelham nos pais e agora nas redes sociais, né? Então a gente vai entrar nesse tema, mas eu queria antes, para começar, fazer algumas perguntas para você, Josimar. Fica à vontade, tô bem para responder. E vamos embora, vamos ver quanto tempo dá isso. E abençoa as pessoas que estão conectadas com a gente. Esse berço cristão, esse berço familiar, ele que dá base para a gente ter uma sociedade mais equilibrada, né? Então, vi você falando do seu filho, que é empresário, né? Deus cumpre todos os propósitos, né? O que o seu pai queria, seu filho pegou. O que você sonhou que veio do tio, sua filha está pegando. A gente vai deixando um legado, né, para as futuras gerações. Josimar, eu vou entrar aqui, eu estou vendo aqui as perguntas, e eu vou tirar o senhor, viu? Por favor. Eu vou tirar o senhor. Considerando que você é uma renomada autoridade religiosa em Campinas, Josimar, como você vê recentes ataques às escolas que se espalham por todo o país? O senhor considera ser falta de base familiar, religiosa, e esses adolescentes e jovens? O que o senhor tem a dizer? Porque, como eu disse, a família é o pilastre de qualquer coisa, né? Na questão empresarial, na educação, no trabalho, né? E eu queria um pouquinho que o senhor passasse para a gente o que o senhor está sentindo disso tudo. Primeiro, a desconstrução desse tempo. Hoje não tem nada mais sólido, nada mais fixo e nada mais absoluto. Então essa desconstrução, ela é perigosíssima. Por quê? Porque ela tira o alicerce que mantinha a família, mantinha o casamento, mantinha a estrutura
fixada de um jeito que a pessoa, quando ela tinha uma dificuldade, ela sabia para onde voltar. Por exemplo, se eu tinha um problema na escola quando era moço, eu sabia onde correr, tinha que correr para casa. Se eu tinha um problema com alguma matéria e eu não conseguia me encaixar, não era na escola que eu resolvi esse problema, era em casa. Minha mãe sentava para estudar comigo. Havia uma outra conjuntura de vida. Então, hoje os pais, eles têm que os dois sair para trabalhar, eles têm que os dois tentar levantar o sustento da família e acaba deixando os filhos à mercê. Então, essa ausência familiar, essa desconstrução da família, o preço desse processo é muito caro no futuro. Porque quando você não tem um referencial, por exemplo, quando você era menino, por exemplo, eu joguei futebol aqui em Campinas, joguei no Guarani, você sabia a escalação do time na ponta da língua. Então você tinha um referencial, você perseguia alguma coisa, você tinha um espelho. Você falava de política, existiam nomes que você podia pontuar, né? Pontuar como pessoas sérias. Você falava de escola, você falava de faculdade, você sabia o nome de um professor, você sabia o nome de um diretor, você sabia o nome de um autor de um livro. Então você tinha muitos referenciais para fixar. Então toda criança tinha um espelho. Ela queria ser um atleta, né? Ela queria ser um juiz. Você sabia o nome de juízes, de promotores, de médicos, né? Um Rocha Brito. Você conhecia o nome das pessoas assim na ponta da língua. O médico era na sua casa. Não tomava-se vacina como se toma hoje numa farmácia. O médico era na sua casa. Tinha o médico da família. Era o médico do avô, do pai. Era o médico dos netos, dos filhos, né? Eu me lembro que o nosso médico, Dr. César Cavalheiro, foi pediatra da minha mulher, foi pediatra meu, pediatra dos meus filhos. Quando eu tinha um problema, eu ligava para o César. Ele me atendia, em vez de ele era pediatra, eu perguntava, cara, estou com o dedão do pé doendo, isso aqui que você faz? Então tinha referencial. Então foram tirando os referenciais, foram se perdendo os referenciais, e hoje você tem uma sociedade diluída da ausência do pai, da ausência da mãe, da ausência do avô, da avó. Então, quando você não tem para quem olhar, você olha para o que está perto. E o que está perto hoje é muito complexo. É uma desconstrução de valores, é uma desconstrução da moral, é uma desconstrução dos parâmetros que sustentavam uma sociedade e sustentavam a família. Então, hoje, por não ter esse parâmetro, nós temos essas questões que vão surgindo a ponto da gente se perguntar, posso deixar meu filho numa escola? Vai voltar para casa vivo? Meu filho, por exemplo, você é do tempo que se brincava na rua. Josimar, eu era do tempo, eu fiz escola normal. Sim. Para entrar dentro da sala de aula, antes, você fazia fila, Isso aí. tinha que saber o hino da bandeira, o hino nacional, você tinha um aspecto de civilidade, né, e religiosidade. Estava construído ali. Construído. Né? Hoje não. Hoje a criança, eu vejo pela minha filha, entra para a escola, não tem uma regra, né, religiosa, não tem uma regra. A minha professora chamava Dona Mafalda de português, ali no Orozino Maia. Ela fazia chamada. Quando você fazia chamada, você estava sentado na carteira, você tinha que levantar, ficar em pé e dizer presente e se sentar. E se ela perguntasse alguma coisa, você falava oi, ela falou oi, não, senhora. Então você tinha um respeito, tinha uma ordem. É lógico que muitas coisas, que tudo que é bom tem o perigo de cair no ambiente do exagero, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o fato das coisas serem mais rígidas pode ter havido um tempo que essa rigidez foi extremamente exacerbada, né? E isso é perigoso, porque pode levar a gente para o ostracismo, que é para o outro lado. Você, em prol de uma coisa que você não quer, liberar tudo de uma vez, de uma forma sem limite. E esse sem limite que é o perigo de hoje. Um professor que está numa escola hoje, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala para um aluno. Inverteu. Então, o professor faz um questionamento, o aluno pode responder de uma forma abrupta, desrespeitosa, e não tem quem entre nesse viés.
não tem nada regulador. Então, por exemplo, se eu cometesse qualquer equívoco, a professora dizia assim, a sua mãe vai ficar sabendo. Moço do céu, era melhor morrer. Mas é verdade. Na época eu ainda peguei um pouco da época da palmada, né? Daí... E aí tinha uma professora de português e a professora era muito brava, né? Mas é assim, e aquilo que o senhor falou, é o respeito. Sim. Então se eu reclamasse em casa que eu levei uma palmada, eu apanhava em casa. 2 vezes. Hoje agora é o contrário, né? Então assim, você vê que está mudando, né? Toda a cultura, né? A mudança, ela precisa ser saudável, boa, equilibrada. Muito sal faz mal, nenhum sal também é ruim. O tempero é a dosagem, né? Essência. Quando você dá o tempero exato, flui, faz bem. Então, eu lembro que, por exemplo, eu ia na casa do meu avô, né? Meu avô, português, veio para o Brasil com 17 anos, né? Teve família grande, 25 filhos, né? Então a família era muito grande. Assim, agora você pensa um cara que tem 25 filhos e todo mundo sabe o seu lugar. E não tinha grito. E tinha o seguinte, né? Só no olhar. Já sabia o que estava te esperando. A minha mãe, eu fui criado aqui no bairro da Vila Industrial, estudei no Orozimbo Maia, aqui no centro, né? A minha mãe, ela não falava, ela só olhava. No olhar você sabia quantas palmadas, quantos cascudos. O que você estava perdendo naquele dia era definido no olhar. Se o olhar fosse meio de lado, o coro ia cantar forte, né? E assim, 3 rapazes, nenhum despencou para as drogas, nenhum despencou para uma vida depressiva, de derrotas, envolvido com a criminalidade, nada. E meu pai, bombeiro militar, trabalhava 24, folgava 48. Na folga tinha uma empresa de pintura e tinha uma empresa, uma autoescola. Então meu pai trabalhava muito para ajudar a gente a estudar e ter uma qualidade de vida, condição de vida. Agora, você vê, meu pai está com 85, faz agora dia 14 de maio, 85 anos. Parabéns. Ainda mandando no mundo. Esses dias me convidou para plantar 200 mudas de mandioca. Eu falei, meu Deus, isso aí não é para mim não. Com 85, falei, 85 mandei chamar o Ed, meu irmão, que eu acho que estava precisando mais do que eu. Mais novo. Você vê que a condição era outra. Então, veja, você podia brincar na rua de soldado ladrão, pique-esconde. Você podia ter outras amizades. Não tinha essa parada hoje. Quem é que você está falando? Quem é esse amigo que você tem no WhatsApp? Quem é esse... Porque a garotada hoje, eles têm aquele Instagram que o pai vê e aquele outro que ninguém sabe, né? Você vê que... chegava em casa, colocava a prova em cima da mesa, colocava o boletim na mesa, meu pai sentava, olhava, dizia, você precisa melhorar aqui, seu horário de estudo é esse, seu horário de brincar é esse. Isso gerou uma vida saudável. Veja, eu não fiquei complexado por ter apanhado. E olha que eu apanhei, moço. Tomei muita palmada daquela. E meu pai não é alto e minha mãe também não, é tudo baixinho. Que nem minha mãe. Meu pai já era mais alto. Minha mãe, eu falo, minha mãe é o perigo em casa. Porque ela é baixinha e sai de baixo.